detalhe esquisito era a evidência de perigo. É a ideia do monstro. Isso virou senso comum. Bora assistir a maior mentira sobre Michael Jackson do canal Ei Nerd. Já deixei aqui o meu like e bora para o vídeo. Imagina te acusar de um crime que você não cometeu e antes do julgamento o mundo inteiro te considerar um monstro. Isso é o que aconteceu com o artista mais famoso da história da música. E até hoje, né, depois de décadas, a mentira ainda circula como se fosse verdade. Fica aqui hoje que a gente vai falar sobre a maior mentira já contada sobre o Michael Jackson. Inês Trans, Peter aqui. Bom, vou começar direto aqui, não tem como falar do Michael Jackson. É uma mentira grandona. Sem falar das acusações de crime, né? Era muito pesado. Caralho, mas o Michael Jackson é muito estranho também, né, viado? Olha isso, mano. Caralho, ó, judiado, hein? Esse nariz. Puta que pariu. Sem falar das acusações. Esse é o nariz que muitos fazem cirurgia pra ter, né? Rinoplastia, eu acredito que seja o nome da cirurgia que fazem, da operação, sei lá como é que se dá o nome. Pra ter um nariz assim, né? Afiladinho e tal. De crime, né? Eram muito pesadas, tipo, muito graves mesmo. Coisas que nem deveriam existir no mundo. O ser humano que é capaz de olhar pra uma criança e ter segundas intenções. É um monstro, fazer mal pô. Pra uma criança, sabe? Pra mim, ele deveria perder o status de ser humano. Sim. Falei, ok? Só que quando alguém forja uma mentira dessa pra acusar alguém que não fez isso, aí é tão ruim quanto. Aqui parece que o Michael ainda tá meio moreno, né? Tá transicionando para o branco papel, né? Esse vídeo hoje é sem medinho, sem mimimi. Vamos falar do capítulo mais sombrio da história do Michael Jackson. E vamos desvendar a fundo esse caso. Mas para falar disso tem que mergulhar fundo no contexto. Nas provas, no psicológico, nos interesses de quem provocou tudo isso. Tu quer ir a fundo do Michael Jackson? Pesado, é sério, não é vídeo pra criança. Se você é mequetrefe, pula pra análise do Super Mario, Naruto, qualquer coisa aqui, ok? Você quer saber o motivo? Não quero não. Que eu quero, Pedro. Bom, antes de entrar nos processos contra o Michael Jackson, a gente precisa voltar lá atrás. Porque pra entender o Michael adulto, lá a gente atrás, precisa entender o Michael criança. A E é por isso fundo. que essa história é pesada desde o começo. Eu falei pra você, né? O Michael nasceu em A 1958. diferença, né? Ele moreninho, o nariz achatado, né? O cabelo também, todo totalmente diferente de como ele tava quando faleceu, né? Uma cidadezinha chamada Gary, no estado de Totalmente Indiana. outra pessoa. Então imagina esse cenário, uma cidade operária, uma casa comum, uma família grande, com pai, mãe, vários filhos, mas esse pai enxergava nos filhos a chance de mudar de vida, de ficar rico, famoso, ser bem sucedido, através dos filhos. Cara, só não vamos cair no erro de imaginar o Joe Jackson, sabe, o pai do Michael Jackson, num monstro de filme, sabe, como se fosse um monstro de filme. Ele foi simplesmente um homem do tempo dele, um cara que tomou decisões, que acertou e que errou muito. E isso é coisa de gente, ok? Pessoas fazem isso. Bom, É que nem o pai do Zezé de Camargo e Luciano, né? Os dois filhos de Francisco lá. Dia que eu saí de casa. O pai deles também era rude com eles, né? Investiu na carreira deles musical também desde pequeno e tal. Levou ele desde pequeno pra fazer shows, pra ir pra frente de bar, pra essas coisas assim, pra ganhar grana na música, né? bom, e o Michael? O Michael era o mais talentoso de todos os filhos do Joe. Isso nem é opinião minha, cara, é consenso geral. O lance é que esse talento teve um preço absurdo. Com 5 anos, o Michael já se apresentava profissionalmente. Cara, o que você fazia com 5 anos? 5 anos, ixi! Com 10 anos, o Michael já era famoso. Com 11, ele era reconhecido no país inteiro, fazendo shows com o Tava brincando de manja. no programa de TV. Baby, baby, one more chance. Será Jackson 5? A gente vê, cara, que desde sempre o Michael era artista. Mas quando o Michael foi criança? Nesse ponto de ser uma criança prodígio, a gente nunca para pra pensar se a criança escolheu isso, percebe? Que bonitinha, a criança é prodígio, mas será que ela queria isso? E existe uma diferença enorme, cara, entre pais que incentivam e pais que obrigam. O Michael sempre foi talentoso, ele claramente tinha um foi dom, obrigado, ele nasceu com um dom, mas ele tinha mais do que isso. O Michael tinha rotina, tinha Ele foi dedicação, obrigado tinha a ser o compromisso. Michael. Isso numa escala brutal. O pai, né, o Joe Jackson, era implacável com os filhos dele. Na biografia do Michael Jackson, ele mesmo contou como era a rotina de ensaios em casa. Era todo dia, era exaustivo. E quem Deus o errasse livre. era castigado. Não era castigo Nutella, sabe, de ficar sem brinquedo. Não era isso, não. Era surra. Isso foi gerando uma coisa ruim no Michael. Tá doido, Ele né? contava que ficava tão ansioso que ele sentia náusea só de ver o pai dele chegando na sala, ok?
Isso já não é coisa de gente. Eu apanhava se eu aprontasse, que desde pequenininho também, desde bem novo, eu sempre aprontei na escola, pô. Sempre fui meio atentado, assim, ou arrumar briga com algum coleguinha na sala, ou até mesmo de tá mexendo, tá? Ou apelidando, ou cutucando, tá fazendo alguma coisa ali, pô. Enchendo o saco dos coleguinhas da sala, de professor e tudo mais. Eu dei trabalho já desde pequeno, pô. Aí, quando chegava alguma advertência, alguma coisa, quando minha mãe era chamada, minha irmã também, um tempo na minha pré-adolescência, adolescência, minha irmã que ia na escola resolver esses BO, e aí a minha irmã, ela fazia a maior questão, mano, de escutar o diretor, o supervisor ali, pedagogo no caso, né, e pra poder chegar depois no ouvido da mamãe e falar, ele fez isso e aquilo e tal, pra poder tentar fazer com que a mamãe viesse me bater, pô. Então imagina o que esse dia a dia faz na cabeça de uma criança. Mas não é só isso. Crescer na frente de câmera, sabe? Sem escola normal, sem amigos da idade dele, sem infância de verdade, sem poder sair pra brincar, sem direito de ficar doente na cama. Isso deixa aí é marcas, foda. isso fica na cabeça Não da poder criança, ficar isso doente aí é cresce, foda. Deixa traumas, né? No caso do Michael, essas marcas moldaram tudo. A forma que ele via o mundo, a forma como ele via as crianças e depois a forma que ele tentou reconstruir a infância que ele nunca teve. É daí que vem o Rancho Neverland. Pra muita gente isso sempre foi excentricidade, de gente muito famosa, muito rica. Mais um rico querendo ter coisas. A terra do ele. nunca. Enfim, não era isso. Neverland era tudo ao mesmo tempo. Era uma casa acolhedora, era um parque de diversões, era um zoológico, brinquedoteca, cinema, tudo junto. O próprio nome Neverland remete ao Peter Pan, que é o arquétipo de criança que não cresce. Na história, o Peter Pan, ele vive no mundo de fantasia, porque se recusa a ver no mundo adulto. Engraçado, eu tenho dificuldade pra falar Peter Pan, porque é meu nome, eu sempre falei Peter Pan, eu tenho que me ajustar pra falar Peter. Que nem Peter Parker, né? Eu sempre falei Peter Parker. Mas enfim, eu sempre vários falei Peter psicólogos Parker no também. mundo inteiro já analisaram esse comportamento do Michael Jackson. Todos eles chegaram na conclusão da síndrome de Peter Pan, que é tipo uma resposta psicológica pra trauma de uma infância e para a infância roubada. E onde é que as crianças aparecem nessa história toda? É simples. Elas representavam a pureza, a inocência, o universo sem julgamento, sem trauma que o Michael nunca encontrou nos adultos. Ele não enxergava crianças como o mundo enxerga. Como é que ele enxergava? Ele literalmente se via como uma delas e se sentia seguro com isso. Ok, isso não justifica tudo, mas com certeza explica muito do que a mídia falou que era bizarro, anormal e pior, que era sinal de... Hoje em dia chamariam isso de autismo, né? Ou TDAH. Perigo. A mídia falava isso, né? E é exatamente aí que as coisas começam a ficar sinistras. Em 1993, o Michael estava no topo do mundo. Só pra você ter ideia, cara, o álbum Thriller já tinha sido lançado há 10 anos e ainda era o álbum mais vendido da história. Depois disso veio o Dangerous, que virou outro absurdo de vendas. Talvez, sei lá, você é jovem mancebo, não viu essa época, mas assim, sem exagero, o Michael Jackson foi o artista mais famoso do planeta. Acho que é até hoje, né? Então, sim, de repente, ele é o rei, né? Até hoje Ivan Chandler, que era um dentista considerado como o rei, né, do pop. Ele acusou o Michael Jackson de abusar do filho dele, o Jordan Chandler, que tinha 13 anos, Jordy, né? Então, olhando só isso, a gente já fica assustado, preocupado, fica até revoltado, né? Nós, seres humanos, naturalmente, a gente tem aquela vontade de já pré-julgar sem saber o resultado. A gente olha que sim, que absurdo, temos muito disso. Mas a gente tem que olhar a história inteira, tudo o que aconteceu antes dessa acusação. Então vamos voltar uns meses antes disso. Bora. O garoto, o Jordan, era amigo pessoal do Michael. A família do Jordan, a mãe, o padrasto, a irmã, todo mundo conhecia o Michael pessoalmente. Eles viajaram juntos, eles frequentavam a casa do Michael. Resumindo, a família aprovava a amizade, estava sempre junto com eles. Só que o pai do Jordan, né, que era separado da mãe, que não convivia com a família, ele estava fora desse ciclo aí. E ele não gostou de ficar de fora. Como assim? Tava com inveja. Com meu filho, com a minha ex-esposa, todo mundo lá, e não tá me colocando no meio, sacou? Ele tentou se aproximar do Michael, mas o Michael percebeu que ele era um oportunista. Então ele não deu moral pro cara. Foi nesse ponto que tudo ficou perigoso. No dia 8 de julho de 1993, o pai do Jordan ligou pro padrasto do Jordan e disse que tinha um plano pra destruir o Michael, né? Até falei pra vocês já no outro vídeo aqui. Espero vai ser o mais humilhado possível. Ele não vai acreditar no que vai acontecer com ele. Aí um mês depois ele ameaçou denunciar o Michael e pediu $20 milhões em troca de silêncio. Tem uma prova, né? Tem um áudio aí, então já é muita coisa, né? Pra provar pra polícia ali que esse cara aqui tá tentando me queimar, ó. Tá tentando acabar com a minha carreira. O Michael recusou, lógico, né?
Ainda processou o cara por extorsão. Foi o famoso quem não deve não teme. O próprio garoto, Jordan, foi questionado várias vezes, né? Caralho, mas olha a diferença do Michael. Do Michael como tava já adulto e tudo mais, talvez até no fim da sua vida, branco, branco, branco mesmo, assim, um papel, né? Olha isso, pô. Pra saberem se o Michael realmente Pra como ele tinha era encostado lá, nele. E o garoto sempre negou isso. criança. Mas o pai do Jordan era imparável. Uns poucos dias depois disso, né, já que ele não conseguiu chantagear o Michael, ele levou o Jordan, o filho dele, no psiquiatra. Olha isso. Mas antes, ele aplicou um medicamento no filho dele. Era uma substância que ele usava no consultório de dentista e ele sabia que essa substância provocava confusão mental. Aí foi aí que ele levou o filho no psiquiatra e ele conseguiu induzir e manipular as memórias do garoto. E dessa forma ele conseguiu uma declaração do garoto dizendo que o Michael era um monstro. Porque o garoto estava completamente confuso, né? Naquela coisa, ele estava intoxicado. O processo veio acusando o Michael de ter feito coisas terríveis, nojentas, com o Jordan. Bom, as investigações começaram e a vida do Michael né? nunca mais foi a mesma. Pra você ter ideia do tamanho dessa brutalidade, pediram pro garoto descrever o corpo do Michael, literalmente, né? Pediram pro garoto descrever as partes íntimas do Michael. E ele falou que ele achava... Porra, mas isso aí deve ser não só constrangedor, né, pô, mas deve ser uma merda, né, bicho, pra uma criança ter que falar desses negócio sexual, né, pô, coisas íntimas, pô, falar isso, puta que pariu, mano, imagina pra uma criança ter que falar de uma parada assim que, porra, a criança é inocente, né, pô, criança não tem muita ideia dessas paradas. E aí eu acredito que porra, pra essa criança aí ficar falando desses assuntos mais sexuais, eu acho que ele ficava com vergonha, ficava sem jeito, né, pô? Porque não é uma coisa comum pra ele, pô. Não era uma coisa normal pra ele. Ou não deveria ser, né? que lembrava. Ele escreveu que tinha algumas manchas na pele lá embaixo e disse que o Michael era circuncidado. Tudo isso foi abaixo na autópsia do Michael, quase 15 anos depois. Nada não disso era verdade. correspondeu com a verdade. A investigação durou muito tempo. Vasculharam tudo na mansão Neverland. O nome do Michael virou sinônimo de monstro na mídia. E aí, no desespero, o Michael acertou fazer um acordo extrajudicial com o pai do Jordan e ele retirou o processo. O Michael pagou mais de 20 milhões de dólares pela paz. O pai do Jordan tinha conseguido o que ele queria: destruir o Michael e ganhar muito dinheiro. Pra mídia, isso virou confissão de culpa, concorda? É isso que eu ia falar agora mesmo, né? Ele meio que fazendo isso, ele meio que tá assumindo a culpa, né? Meio que tá comprando a verdade pra ele, né, pô? Isso aí eu acredito que queima mais ainda, pô. Isso aí suja muito mais ele. O Michael tava assumindo que tinha culpa. Mas o próprio documento do acordo deixou claro que não era isso. O Michael não comprou o silêncio dos acusadores. Ele tentou comprar a vida dele de volta sem um circo midiático. Só pra você saber, alguns anos depois, o Jordan pediu emancipação legal e rompeu pra sempre com os pais dele. Por quê? Por que será, né? A acusação de crime contra o Jordan com os pais, no caso foi o pai e a mãe, pelo que parece. O maior artista do mundo. Mas 10 anos depois, o pesadelo voltou de novo. Em 2003, um jornalista convenceu o Michael a abrir as portas do Neverland para um documentário. O Michael confiou, mas o resultado foi o documentário Living with Michael Jackson. Qual o foi? afeto, a amizade, a proximidade que o Michael tinha com as crianças, que eram amigas dele, isso virou gasolina na mídia. Então o promotor que tinha tentado processar o Michael desde 93 voltou pro jogo e uma nova investigação criminal aí é começou. Foda. Caralho, mano, o Michael aqui, ó. O Michael desde 93 voltou. Tá parecendo um dos personagens lá do Planeta dos Macacos, o primeiro lá, acho que é o primeiro Planeta dos Macacos ainda, pô. Pro jogo e uma nova investigação criminal começou. As testemunhas se juntaram com esse promotor, tinha histórico de fraudes, processos anteriores contra o Michael, enfim, foram tantos absurdos que o júri percebeu as intenções por trás, porque rola, né? Além disso, como ninguém conseguiu provar que o Michael era o predador que eles diziam, o Michael foi inocentado e foi uma decisão unânime, todo mundo concordou. Mas até isso acontecer, o julgamento durou 4 meses, o nome do Michael já tava fudido, né, mano? Sempre da pior forma possível. O mundo inteiro passou a vigiar ele 24 horas por dia, qualquer gesto, né? Qualquer fala, jeito... Isso aconteceu recentemente com aquele caso do Márcio Smelling, pô. Que ele foi acusado pela Dani Calabresa e mais outras, acho que é atrizes mesmo, sei lá, outras artistas lá, que tem gente dali do bolo que eu cheguei a ver ali que eu nunca nem vi na TV nem nada, não lembro, mas enfim, acusaram o cara de ter feito um monte de parada errada e tudo mais, e aí acredito que esse processo tenha durado mais de 10 anos também, pô, e agora quando foi recentemente ele foi inocentado de todas as acusações, só que aí
aí, porra, até passar todo esse processo, até ele comprovar que ele não é culpado, que foi só falsas acusações e tudo mais, até passar tudo isso, mano, acabou com a carreira do cara, pô, né? Ele perdeu patrocinadores, ninguém mais quis patrocinar ele, muitos trabalhos, né? Deixou de fazer vários trabalhos, porque aí ninguém queria mais contratar ele pra fazer o papel de nada. Enfim, pô, o cara se fudeu pra caralho por conta de falsas acusações, né? Mesmo hoje em dia ele sendo inocentado, pô, mas já era. Pra ele recuperar a carreira dele novamente, vai ser foda. De andar, tudo era interpretado por especialistas. Muita gente não sabe, mas o FBI acompanhou as investigações do Michael desde 1993. E quando os Não era nem arquivos do nascido FBI ainda. foram liberados, eles confirmaram que em mais de 10 anos de investigação tinham zero evidências de que o Michael era culpado dessas acusações. Caralho, a Zero. mesma coisa do Marcus Até o FBI Mellion. suspeitou, 10 né? anos. Mas nem o FBI achou nada de errado sobre ele, as crianças. Em 13 de junho de 2005, o júri decidiu. O Michael não era culpado de nada em todas as 14 acusações. Porra, aí é foda, Foi um né, circo mano? midiático de meses, né? Uma arruaça nos O tribunais. que e mesmo isso assim, não ninguém deve conseguiu ter trazer acabado com a mente nenhuma desse evidência cara. sólida. Galera, olha isso. O Michael foi absolvido, mas não saiu ileso, né? O caso destruiu ele emocionalmente, Com psicologicamente, certeza, mano. financeiramente. O Michael abandonou Neverland, teve uma piora enorme na saúde, se isolou do mundo e tinha dificuldade gigante para trabalhar. E tem uma coisa importante aí, para entender o Michael Jackson de um jeito justo, a gente tem que ter duas coisas em mente ao mesmo tempo. Primeiro, ele foi inocentado pela justiça, ponto, né? O FBI investigou ele por mais de uma década e não achou nada. Dezenas de crianças que conviveram com ele disseram que ele era gentil, protetor e não abusivo. Acabou, ponto final, acabou a discussão. Segunda coisa, proximidade que ele tinha com as crianças nunca foi uma coisa que ele fez com segundas intenções, mas foi isso que abriu margem para ele ficar exposto a esse tipo de acusação perigosa. Mas tem uma diferença gigante entre dizer que o Michael tinha comportamentos estranhos para um adulto e dizer que o Michael era um predador. E o que a mídia fez com o Michael Jackson é um caso clássico de como o sensacionalismo pode destruir alguém, né? Eu acho que, não sei se todo mundo, mas uma grande parte da sociedade acharia meio estranho, né? Ver um homem adulto se relacionando muito, assim, tendo muita intimidade com crianças, né? Querendo estar muito próximo de crianças. Eu acredito que muitos pais, muitas pessoas desconfiariam disso também, pô. Achariam estranho isso, né? Não seria uma coisa comum. Cada acusação foi tratada como fato. Era uma verdade pra mídia. Cada detalhe esquisito era evidência de perigo. A narrativa estava formada antes de qualquer julgamento. E o Michael, ele tentou se defender, tentou explicar e foi ridicularizado por isso. Psicologicamente, ele era um homem que nunca teve infância. Foi maltratado pelo próprio pai. Isso aí que cresceu sem conseguir confiar isso é nos fato, adultos. né? E que passou a vida inteira querendo viver no mundo das crianças como uma criança. Isso não é a descrição de um predador. É a descrição de alguém que foi muito machucado. Ok, isso não resolve todas as perguntas. É inocência até pensar que isso resolve tudo. Mas a pergunta que importa é, o que a justiça encontrou? Encontrou zero evidências físicas, testemunhas desacreditadas, declarações que mudavam e, no fim, um veredito de absolvição unânime. Todos os jurados absolveram ele. A maior mentira sobre o Michael Jackson é a ideia do monstro. Isso virou senso comum antes de Sim, qualquer prova várias concreta. piadas, né? Isso ficou nas Virou manchetes, piada, ninguém se né? preocupar em provar nada. Ninguém queria saber de prova. E quando ele foi inocentado, ninguém se preocupou em desfazer o estrago. Normal, Só pô. deixaram quieto. Pra acusar capa contra capa inteira, pra falar que ele foi inocentado, nada. Talvez uma notinha ali embaixo. Isso aí no rodapé, sabe? desde que o mundo é mundo, as coisas são assim, né? Se você faz algo bom, algo do bem, parece que tudo aquilo que você faz ali é em vão, tão cagando. Tipo, não ligam, vai, tá fazendo e é invisível. Você é invisível quando você tá fazendo bem, quando você tá fazendo coisas boas. Mas quando você faz uma merda, a partir do momento que você faz uma merda, que você dá um tropeço, aí, mano, puta que pariu. Aí você é a pior pessoa do mundo, aí passam a se importar com tudo de ruim que você faz, é foda, é sempre assim, mano. Se você faz o bem, se você tá fazendo bem ali, totalmente ignorado. Se você faz o mal, ali você tem toda a atenção do mundo. As acusações mentirosas, as ambições por trás de cada acusação, tudo isso foi dito que era verdade. E quando a verdade apareceu, ninguém falou mais sobre isso. A mídia é podre, galera. Demais. Por isso, até hoje, muita gente nem sabe que o Michael Jackson foi inocentado de Demais. tudo. Ainda acha que ele fazia mal para as crianças. Por causa disso. Porque não teve notas, não teve alarde para dizer que ele foi inocentado. Então, são duas injustiças. As que acusaram com mentiras e as que não se preocuparam em divulgar a inocência dele.
Isso é verdade, tá? Tipo assim, pra ti aí, que tá assistindo nesse momento, tu sabia que o Michael Jackson, ele era inocente de tudo isso? Ou tu imaginava que... Ou tu achava que ele realmente era um abu de crianças? Que ele fazia coisas erradas com crianças? Porque é o que mais se desenhou na mídia por muito tempo. E até hoje, o que muita gente imagina é que ele fazia muita merda com criança. Que ele é errado mesmo, que ele era um monstro mesmo, que ele deveria se fuder mesmo.